que você diga, se nota uma coisa nordestina aqui, uma coisa popular ali, uma coisa mais europeia aqui, não sei quem, não sei o quê. Mas na minha educação musical, tudo isso só não estava junto porque que tinha que ser cozido e colocado junto. Mas essas coisas deviam morar juntas. Ele é pessoal, é único. Ele pega elementos de música erudita. Egberto é um pianista de formação erudita, que ouviu muito jazz também. Mas, engraçado, não é um disco de jazz. E muito menos de música erudita. É uma música do Egberto. Ele tinha experiências universais com música, né? Conhecia tudo que se fez na área da música erudita, né? Assim como também um John McLaughlin conhece, assim como o Keith Emerson também conhece, assim como o pessoal do Waltz Adventista que vinha da Orquestra Sinfônica de Buffalo, né? Esses músicos que vinham do rock, que vinham da música erudita, entravam no rock, né? Essa visão que o Egberto tem é de quem não só trazia toda a experiência de uma música clássica que lhe deu a capacidade de leitura de um universo musical da época muito mais perfeita, muito mais profunda, né? Ele soube também ver o que acontecia no rock da época, o que acontecia no Ravi Shankar, na música do Ravi Shankar, o que acontecia na música de concerto, o que acontecia na música de vanguarda, dos happenings daqueles anos 60, cheios de ideias também, que explodia também da música erudita. Soube também perceber o jazz da época, que estava se abrindo também para outros tipos de experiência, com Sun Ra, com todos aqueles músicos que fizeram o free jazz. Então a sua música ela é um pouco mais sedimentada do ponto de vista técnico e se abriu para experiências musicais mais conteudísticas, assim, nem tanto do ponto de vista de ideias assim de manchete de jornal, mas sim de grandes acontecimentos musicais de seu tempo que ele soube aproveitar uma cultura popular de altíssimo nível, seguramente de abrangência internacional. Tinha um pouco dessa coisa mesmo que o John McLaughlin disse para você. É um disco de rock? Não, não é. Mas não é. Você acha que é? Tem rock aqui? Eu acho que esse disco aí tem uma atitude que foi creditada ao rock. Então, sob o ponto de vista do estrangeiro ao rock daquela época, esse disco tem um monte de rock. Sob o ponto de vista do roqueiro, eu não sei porque eu nunca fui. Quando eu andei por esse departamento aí, que chegou a essa coisa parecida, com cheiro de rock na história, foi porque nessa época eu precisava muito disso. O McLaughlin dizia assim, mas isso é rock puro, mas ao mesmo tempo não é rock. Eu dizia, olha, rock não é não, porque eu não sei rock. Como não? Você sabe jazz, né? Eu digo, jazz também não, porque eu ia tocar com o Herbie, a gente tocava 2 pianos, a gente riu para dar a primeira vez, depois de meia hora tocando na garagem dele. Quando terminou, ele disse assim, como estava o meu samba? Eu disse, eu estava tocando jazz. Ele ria para burro, disse, pai, nós não sabemos tocar nada, né? A gente queria gritar e não falar. Nessa época, eu tinha dúvidas em relação a quanto de improvisação a música que eu fazia devia conter. Ele chegou com uma partitura desse tamanho aqui, falou, você lê? Eu falei, é um pouco.
devia ter umas 10 páginas, 12. E eu fui olhando aquela partitura tocando e fui reduzindo ela, sem ele saber. Um dia eu cheguei no ensaio, ele falou assim, cadê a partitura? Eu falei, a partitura aqui, o pedaço de papel. Ele falou, uai, mas como assim? Eu falei, não, Egberto, é o seguinte, não vai ficar contando números e cobrinhas, né? Eu já decorei praticamente tudo. Então, tem umas coisas aqui que não dá para decorar por enquanto, que ficou nesse pedacinho de papel, né? Aí eu explorei toda, vamos dizer assim, toda a minha musicalidade, tudo que sabia, assim, de bateria, né? Podia tudo. Com o Egberto podia tudo. Eu falei, caramba, que liberdade. Porque a partitura primeiro foi assustador, né? A gente achava que a gente ia ser algemado. Nada, ele recebia toda a informação nossa. A gente tocava uma coisa e quando a gente mudava, né? Ele aceitava tudo. Eu falei, caramba, pode criar. Então, com o Egberto, sempre foi assim, né? Então, quando a cozinha ficava armada e o Robertinho dizia, a melhor maneira de tocar isso é tocar no chão. Dum-dum, pá, dum-dum, pá. Isso que você está propondo não fica confortável. Digo, então mostra o que é confortável. Aí o cara vai e mostra, eu disse, pô, mas é muito melhor. Então vamos lá, vamos tentar. Isso fazia com que eu também tivesse que me ajeitando. Ele é um improvisador nato, né? Sabe, de criar as coisas no momento. Eu também sou. Então, a improvisação está presente o tempo todo no seu trabalho. E quando existe uma sintonia entre as pessoas ali, sabe, a energia rola, aí fica forte, vira uma corrente. E realmente nessa época isso acontecia frequentemente. O Egberto, como um grande compositor que ele chega já com a música pronta, né? Com o arranjo pronto, agora abre espaço para a gente poder criar em cima, né? Que eu acho que é também o requisito para o músico poder tocar com ele, né? A pessoa tem que ser criativa, não adianta só ser o rei da leitura ou a técnica e tal, se ele não colabora, né? Ou a Academia de Dança, que é 85% desse negócio, desse disco, foi gravado em 2 dias, em 2 sessões de 6 mais 6 horas, com 1 hora de descanso. Porque tinha que tocar. É muito pouco. Quer dizer, o primeiro dia, que não conta como gravação, ninguém gravou, porque o Mário Tavares ficou 6 horas lendo as partituras, mexendo no ar, corrigindo, etc. E ninguém gravou nada no primeiro dia. Porque na hora que senta para tocar, mete o cacete e vambora. A coisa amadureceu tanto que a gente tocou no estúdio como se estivesse tocando em casa. Como se estivesse tocando em casa. Na primeira, assim, já aconteceu tudo certo. Quem é que produziu, na verdade? Isso foi você? Não, foi Geraldinho, Dulce e eu que no final ia ouvir para dar o ok final da música. Ouvi o take, esse take tá bom. As gravações eram muito sofisticadas, o nível de exigência era grande, o Egberto é muito exigente, eu era um produtor também muito exigente. E o Geraldinho dizia assim, esse disco tem que ter uma titulação que ultrapasse a coisa tradicional, porque a Academia de Dança você tem que dar um mote para cada faixa, porque não só ajuda a compreensão da música, mas vai ajudar a coreografia, vai ajudar não sei o quê. À medida em que ele ia gravando essas canções, eu estava folheando o livro das Mil e Uma Noites e surgiam frases e nós usamos essas frases como títulos dessas canções desse lado. A parceria com o Geraldo, assim, a letra chegava depois? Antes. 80%, 90% é tudo antes. Antes porque eu gosto de musicar. Eu sempre tive uma amizade definitiva, cúmplice e com todos os graus que o afeto existe, com o Geraldinho Carneiro. Esse disco tem títulos que são versos, não é? Falando de Sherazade, não sei o quê. Palácio de Pinturas é uma abertura, Palácio de Pinturas de Jardim de Prazeres é uma abertura com cordas, que tem uma paisagem, assim, uma linha de horizonte, com um cello tocando.
Uma das faixas que chama atenção até hoje, chamou Sim, Jardim dos Prazeres. sim. É Você é o Violão, né? Você é o Violão. Tem sempre um pan ali do violão que vem pra cá. Tem escalas, aí que eu acho, ele me corrige se eu estiver errado. Tem escalas nordestinas ou parecidas Tem, ali que tem. você vai. E ali, como a gente falou, ali o coro. O couro come. Come mesmo. Eu sei qual é. E tem esse efeito na voz, já. Que você está cantando uma letra ali, que é um vocoder aqui. É um você vocoder, lembra, né? É um vocoder que eu tinha comprado em algum lugar, não me lembro onde eu comprei, nos Estados Unidos, durante a turnê com a Ayrton. Um dia eu vi não sei quem cantando, nós tocamos num lugar que alguém fez um show antes ou depois, eu não me lembro direito. E o cara cantava e saía. Eu dizia, que diabo de som genial é esse aí? Não sei o quê. Eu digo, pô, eu sou esse cantor aí, eu quero cantar assim, desse jeito. Bodas de Prata, tá aqui, abre o lado 2, que chama Corações Futuristas. Essa música acaba de ser gravada 2 anos atrás, piano e violoncelo. Eu tocando piano e Yo-Yo Ma tocando violoncelo. Que há 15 dias atrás recebeu o 2º prêmio, porque atingiu 1 milhão de cópias vendidas. Yo-Yo Ma não tem nada a ver com a academia de danças, com rock, com nada. E esta música aí foi a música escolhida pelo Yo-Yo Ma para representá-lo nos últimos 2 anos, tanto que ele está tocando em tudo quanto é concerto. Foi gravada por Sarah Vaughan, foi gravada por não sei quem. É engraçado, é um diabo de uma música esquisitíssima, viu? Deixa a marca no lençol, um estranho ruído no jardim. Não tente ver entre os cristais. Essa capa foi feita por um amigo nosso, que é um artista que na época essa tendência se chamava hiperrealismo. E ele era especialista em aerógrafo, que é um negócio, uma bombinha de tinta assim. E ele era craque em aerógrafo. Ele até hoje é um craque em aerógrafo, é um belo pintor. Luiz Carlos Lindenberg, Lula Lindenberg para os íntimos. Então o Lula primeiro queríamos que fosse uma capa dupla, e então realizou essa capa que eu acho muito bonita, que o cabelo do Egberto se confunde com as estrelas. Já foi um parto para meter esse nome, porque a Odeon dizia, mas tem dança? Eu digo, não. E por que esse nome? Eu digo, cara, porque todos os grupos que eu conheço do Brasil estão começando a dançar o que eu faço. É uma homenagem e, ao mesmo tempo, uma academia de dança nada mais passa do que um lugar que todo mundo se reúne para se divertir, pô. É isso aí, né? O disco ficou pronto, Charlie. Aí tem uma passagem que é definitiva na minha vida. Nessa época, as companhias de disco, a Odeon, com certeza, reunia artistas, produtores, vendedores numa sala para fazer audição. Todo mundo reunido lá, eu lá sentado também, completamente intimidado, né, por aquela coisa, porque era uma coisa onde se falava um português difícil, porque é intimidante. Né? E aí, lá pelas tantas, o disco é colocado na vitrola. E aí passa 3 minutos, 5, 8, 10 e 20, eu não sei quanto que tem em cada lado, mas acabou o primeiro lado e não teve espaço nenhum. Pausa. Aí vira-se o superintendente, que era um inglês, que eu esqueci o nome, e diz assim, se diz muito complicado, muito difícil, e isso só vai ser lançado mesmo porque custou caro demais. Não ouvimos o segundo lado do disco. Nem precisou, porque ele já tinha o veredito. Não viu Corações Futuristas. Não viu, exatamente. Aí o disco vai e sai. E aí a vida é benevolente mais uma vez. Faz com que esse disco, difícil, complicado, que não tem faixa, ele inclusive dizia assim, não sei que música é esta, isso não é música nenhuma. Eu não mal sabia, ele ou eu também,
que esse disco sairia no Brasil e seria o primeiro disco de ouro que eu ganharia dentro do Brasil. E aí desencadeia um negócio na minha vida que é o seguinte, em relação ao Odeon, então é mais fácil de descrever. Quanto menos eles entenderem do que eu faço, melhor será para eles e para mim. Era um sucesso que para aquele nicho de música sofisticada. Eu considero assim um dos melhores discos instrumental que eu gravei no Brasil. É clássico, é um disco antológico. Qual a leitura que você tem do disco hoje? Esse disco me deu, pelo veredito dado pelo superintendente da companhia, de que nenhum julgamento é o definitivo ou é o mais apropriado. Não é de superintendente, é de qualquer pessoa, incluindo o meu próprio julgamento, que vai mudando. Me deu o direito a perder totalmente as rédeas da minha vida e deixar que a vida me leve, deixa a vida me levar. Evidentemente que sempre me preparando para o próximo passo. Quer dizer, hoje, se tiver um lugar muito escuro, eu vou ter uma lanterna. Se tiver um lugar muito úmido, eu vou ter um sapato, um tênis, não sei o quê, e assim por diante. Esse disco me ensinou isso. E me ensinou que numa panela dá para colocar quibe com macarrão, sabe, que é a minha cultura, que vem do meu pai e da minha mãe. Dá para misturar a coisa aristocrática do piano com a serenata do violão, passando pelas tribos brasileiras que eu tenho amizade e compreensão e tal, é a benevolência da amizade dos chefes aí. Dá para entrar em teatros, dá para ter relação com grupos de rock, de não sei o quê, de samba, de pagode, músicos internacionais de todo tipo. Ou seja, a vida será tão boa quanto mais respeitoso eu seja à música. Tem uma coisa muito contraditória nesse disco que faz com que a gente esteja aqui 150 anos depois conversando sobre ele. Em 1976, Egberto Gismonti gravaria Corações Futuristas, outro trabalho importantíssimo em sua carreira. Mas aí já é uma outra história. Em 76 é o terceiro trabalho de João Bosco. Nele, o mineiro de Ponta Nova se firmou de vez como um dos grandes violonistas do Brasil e também como compositor ao lado de seu parceiro Aldir Blanc. Vamos então agora, aqui no Som do Vinil, conhecer a história do disco Galos de Briga. Eu fui para Ouro Preto em 62, mas antes de 62, eu ficava tocando violão lá em Ponte Nova, já tinha um grupozinho de rock and roll. Qual que era o repertório? Basicamente o negócio do Elvis Presley e do Little Richard, que eram os dois caras que a gente ouvia. Mas eu já vinha misturando um pouco dessa coisa da música, né, de quando se é jovem, com a música que se ouvia no clube dançante, na hora dançante, no rádio. E a gente tocava por ali, não só em Ponte Nova, como também nas cidades vizinhas. Aí fui para Ouro Preto, né? E aí sim eu conheci outros músicos em Ouro Preto, com outras cabeças, com outra discoteca, e aí a vida foi mudando. Eu vou citar... Ok.
uma meia dúzia de discos que me acompanharam durante alguns anos em Ouro Preto e com os quais eu vivi pelo menos uns 7 ou 8 anos. Fizeram um disco do Ray Charles chamado, tinha o nome de Twist, mas não tinha nada a ver com Twist. É o disco que tinha o Tell Me the Truth, I Got a Woman. Depois, um disco do Moacir Santos, Coisas, de 65, né, do selo Forma. Depois, o disco do Jobim, de 63, que é o compositor de Desafinado, né, que saiu pela primeira vez na revista Billboard, com 5 páginas, ganhou prêmio e tal, que é um disco onde ele toca o piano da mão direita e o violão como se fosse a mão esquerda do piano, mas ele não toca harmonia no piano com a mão esquerda, que é um disco que é didático, assim, para você ouvir o que é os arranjos. E o outro disco era o Sérgio Mendes, com o Sexteto Bossa Rio, chamado Você Ainda Não Ouviu Nada, que é um disco também instrumental, onde tem alguns arranjos de sopro do Jobim, que eu acho que é o único disco que ele fez arranjo de sopro na vida, né, dele, e um disco do Brubeck, né, que é o Time Out, né, que é um disco também que fazia parte dessa turma aí. Esses vinis, eu convivi com eles há alguns anos, entendeu? E tinha uma vitrolinha que você tirava a tampa e a tampa já era o falante. Eu não sei se isso aí, se essas pessoas influenciaram a minha vida, entendeu? Mas que eu ouvi essas pessoas sistematicamente nos anos 60, enquanto eu estudava em Ouro Preto, isso aí eu posso dizer que era uma constante assim na minha vida. Teve um encontro com o Vinícius lá em Ouro Preto, não teve? Teve, em 67. Conta um pouquinho pra gente dessas parcerias, João. Eu tinha um quarteto vocal e fazia uns arranjos de música brasileira, já tocava Baden, já tocava o Gilberto Gil, que era bem recente nessa época, já tinha um arranjo para Procissão, para a música do Gil. E, enfim, tocava Jobim, tocava a música daquela época, né, de 67. E eu procurei o Vinícius, porque de tanto fazer uns arranjos, eu andei fazendo umas músicas também. Aí, ele se hospedava no pouso do Chico Rei, que era uma pousada maravilhosa, que ainda existe em Ouro Preto, e eu procurei por ele. De noite, bati lá na porta, e tinha até um rapaz que cantava comigo nesse quarteto, que era meu colega de faculdade, era o meu primeiro ano de engenharia. E aí o Vinícius atendeu, eu me apresentei, e ele, como sempre, generoso, mandou entrar e tudo, e serviu um esquinho, aí toca aí, comecei a tocar. Eu sei que ele letrou ali naquela mesmo? noite, a primeira música que nós fizemos, chama Samba do Pouso. Você vai, você vem, você sabe que há quem pense que eu não sou ninguém pra você. Por que, meu amor? Por quê? E quando eu me zango, você entra de eu te amo. O Vinícius começou a me convidar para vir ao Rio, e eu não conhecia o Rio de Janeiro, aí eu comecei a vir nas minhas férias escolares, aí me apresentou uma série de outros músicos. Eu perdi o ano de engenharia por frequência nesse ano, retomei no ano seguinte, mas continuei estudando e sempre visitando o Rio, de maneira que quando eu terminei o meu curso de engenharia, eu já tinha contrato com gravadora e já havia até gravado música. Mas você concluiu, né? Concluí. Concluiu a engenharia. Concluí. Vinícius disse que eu não tinha que ter essa fissura de vir para o Rio, porque ele falou, você vai vir para o Rio, vai ter que trabalhar, termina o curso, você fica pensando em música, você tem mais tempo, está numa cidade tão bonita, feita Ouro Preto, uma cidade tão instigante artisticamente. Continue aí estudando as suas coisas e tocando o seu violão, que está indo muito bem. E quando você terminar esse curso, aí você vem ver o que você quer fazer. Como é que você encontrou o Aldir Blanc? Eu conheci um cara em Ouro Preto que era amigo dele, isso em 69. E eu tocava muito naqueles bares, né, assim, né, com a minha turma, né, tomando
minha cerveja, tocando violão. Aí esse amigo do Aldir me viu e falou, cara, eu tenho um amigo lá no Rio que eu acho que se você conhecesse, eu acho que vocês poderiam fazer coisas juntos. Aí ele falou do Aldir. E eu já tinha ouvido falar do Aldir naqueles festivais de música universitária. Porque eu também escrevia no jornalzinho lá da escola e eu já tinha falado do nome dele, eu já tinha visto ele em festival de música universitária. Eu falei, pô, eu conheço esse cara. Ele falou, então, vou falar para ele. Aí ele falou para o Aldir foi até Minas me conhecer. Aí nós fomos até Ponte Nova, na casa da minha mãe. Minha mãe fez um almoço lá para todo mundo e tudo. E aí a gente ficou tocando. E lá naquele dia, ele já botou num gravador o Bala com Bala, a música que seria do Bala com Bala, Angra e Agno Sei. Foram as primeiras músicas que nós fizemos. Aí ele levou essas músicas para o Rio e começamos a nos corresponder pelo correio. A parceria deles não é João Bosco e Aldir, vira uma terceira pessoa. Eles são como uma solução de água com açúcar. Sim. Se dilui e forma uma terceira coisa. À medida que eu vim para o Rio, isso foi ficando uma coisa muito azeitada, ficou funcionando muito. Então a gente fazia de tudo. Quer dizer, ele letrava, eu musicava, e às vezes ele letrava, e às vezes mudando um pouco a música, e eu musicava mudando um pouco o texto, e às vezes a gente fazia junto. O que a gente achava era o seguinte, a música que tem que ser bacana. O resultado dela que tem que ser bacana. Então vamos trabalhar para isso. Sempre fizemos assim. Comente o Agno Sei para nós. Foi o projeto do Pasquim, o disco de bolso, né? Era um jovem iniciante, apadrinhado por um compositor consagrado. O meu padrinho foi Antônio Carlos Jobim, que gravava no lado A uma música inédita intitulada Águas de Março, né? E no lado B, o jovem iniciante, gravando o Agno Sei, com parceria do Aldir Blanc, só voz e violão, e o nome do disco era O Tom de Antônio Carlos Jobim e O Tal de João Bosco. Ei, andar no Pacataranda, que Deus tudo vê. Ei, andar, ei, orar, ei, mandar, ei, matar, responderei não. Isso vendeu uma enormidade na época, né? Eu me lembro, o número que eu tenho na época era de 80 mil compactos vendidos. Isso numa época que essa vendagem era uma coisa muito expressiva. Tem o Agno Sei, estreia no projeto genial do Pasquim. Bala com a Elis, nesse mesmo ano que ela grava no disco dela, em julho de 72. Já te colocou no panorama. Já me também, colocou né? no panorama, porque tocou muito Bala com Bala no disco dela. Tinha aquela produção do César. Né? A sala cala, o jornal prepara quem está na sala com pipoca e bala e o urubu sai voando. Manso. O tempo corre, o suor escorre, vem alguém de porre, e um corre, corre e o mocinho chegando. Dominus, domínio, Jerusalém.